Olá, bem-vindo a mais uma videoaula do treinamento de Excel. Nesta videoaula estaremos apresentando recursos para que você possa consolidar informações numa pasta de trabalho. Vimos em uma outra videoaula a possibilidade de você trabalhar em uma pasta de trabalho com efeito de tridimensionalidade, ou seja, uma pasta simétrica, onde as planilhas são exatamente iguais, e utilizar o recurso de soma para que você possa trabalhar. Infelizmente, nem sempre as nossas informações estão organizadas desse modo. Às vezes nós temos as informações organizadas de uma forma desordenada ou onde os dados estão colocados em uma pasta de trabalho e não seguem a mesma ordem. Como, por exemplo, eu não vendo os mesmos produtos em todas as minhas filiais, ou eu não tenho as mesmas contas contábeis em todos os centros de custo, ou em todas as minhas unidades de negócio. E essas quantidades podem ter algum tipo de variação. Para facilitar esse tipo de trabalho, o Excel apresenta um recurso que permite que você consolide esses dados e essas informações. E esse recurso é o consolidar. Vamos conhecer um pouco melhor os conceitos. O processo para consolidar as informações dessa pasta de trabalho é um recurso muito antigo no Excel, foi disponibilizado na versão 3.0 e ele permite que você trabalhe na mesma pasta de trabalho ou em pastas de trabalho diferentes. Em muitas dessas situações, ele substitui, em se tratando de diferentes pastas de trabalho, o processo de você utilizar o vínculo entre as pastas de trabalho. Ele faz de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente e com menos efeitos colaterais, principalmente naquilo que se refere ao tamanho de uma pasta de trabalho. Eu vou estar mostrando depois para vocês, em uma videoaula onde nós vamos estar abordando vínculos, quais são os problemas e os cuidados que nós precisamos de ter com a ferramenta numa condição como essa. E aqui ele permite que você trabalhe com as informações em planilhas assimétricas. O que eu quero dizer quando eu falo de planilhas assimétricas? Aonde os produtos que estão, por exemplo, nas linhas não estão na mesma ordem ou na mesma posição, por exemplo, começando sempre na coluna A, ou os produtos, ou as referências, ou os meses, estão em diferentes colunas posicionadas, e não necessariamente começando na coluna B. Ou seja, eu tenho uma situação onde a anarquia está disponibilizada e implementada numa pasta de trabalho e numa estrutura como essa, onde eu não tenho regra. A regra, as informações estão ali disponibilizadas e a regra é eu preciso consolidar isto mesmo numa situação anárquica como essa. Um ponto importante, diferente do conceito de tridimensionalidade, é que eu consigo fazer a consolidação de no máximo até 256 diferentes áreas. Lembrando que eu estou falando aqui de áreas ou intervalos, e não pastas de trabalho ou planilhas. Por quê? Eu posso ter diferentes áreas a serem consolidadas, utilizando informações que estão na mesma planilha, inclusive. Estão em lugares, em posições diferentes, eu não preciso ficar organizando rotina, macro, ou usando função PROC ou índice correto para localizar essa informação e buscar a sumarização de cada uma delas. Essas informações funcionam dentro da mesma planilha, dentro da mesma pasta de trabalho ou em diferentes pastas de trabalho. Tamanha a flexibilidade que ela pode nos apresentar no nosso dia a dia. Ele permite que eu utilize até 11 diferentes funções de sumarização, as mais comuns, e em 99% dos casos você provavelmente estará utilizando a função soma, mas ele tem a função média, desvio padrão, multiplicação, enfim, tem uma série de alternativas que nós podemos usar. Vamos a um exemplo para poder entender isso um pouco melhor. Muito bem. Aqui nessa nossa pasta de trabalho nós temos as informações, como nós podemos observar aqui na tela, elas estão ali disponibilizadas. A quitanda norte, Ctrl Page Down, a quitanda sul, podemos observar que ela está numa posição diferente, está um pouco deslocada. As quantidades ou a ordem dos produtos é diferente também. Aqui eu tenho a leste, aqui eu tenho oeste e aqui eu gostaria de estar fazendo a totalização. Muito bem. Só para que a gente possa anarquizar ou bagunçar mais um pouco essas informações, vamos fazer uma pequena modificação e aproveito para mostrar para vocês um outro truque que pode facilitar bastante o seu dia a dia. Por exemplo, eu quero que abacaxi seja posicionado na primeira linha, na linha de número 5, no lugar de laranja. Normalmente, o que nós fazemos? Selecionamos o intervalo ou abrimos o intervalo desejado na área de destino e fazemos essa movimentação. Existe um truque bastante simples no Excel que permite que você faça isso simplesmente selecionando os dados desejados,
Aqui, no caso, eu selecionei o intervalo que vai de A8 até G8. Como eu poderia ter selecionado a linha 8 inteira? Como eu não sei o que tem do lado aqui da planilha, eu farei esta movimentação somente neste intervalo entre a coluna A e a coluna G. Mantenha a tecla Shift apertada e com a tecla Shift apertada eu arrasto o cursor com o botão esquerdo do mouse e observamos que eu tenho uma faixa cinza mostrando aonde ele fará a inserção desta informação. Como eu quero antes de laranja, eu vou posicionar o cursor ali, solto o cursor e depois a tecla Shift. E ele já faz essa movimentação e essa reorganização dos dados para que eu possa apresentar essas informações. Muito bem, eu quero agora fazer o processo de consolidação desses dados aqui na planilha total. Vou posicionar o cursor na célula A5, porque eu vou utilizar as informações de referência do nome dos produtos que estão lá para que ele possa estar fazendo esse tipo de agrupamento. Ok? As colunas, como elas estão em ordem, eu não vou me preocupar com isso. As colunas, eu sei que a segunda coluna que eu estou selecionando, ou a primeira dos dados, é o mês de janeiro, fevereiro, março e assim sucessivamente. Caso eu tivesse isso desorganizado, eu poderia também fazer com que ele reagrupasse essas informações e utilize como rótulo a coluna da esquerda e a linha superior para que ele encontre as informações e faça esse agrupamento para mim. Eu vou até a guia dados e lá na guia dados eu tenho o recurso de dados consolidar aqui. Lembrando novamente, como já explicado na videoaula anterior, a minha faixa de opções pode estar um pouco diferente daquilo que você está visualizando. Não é que a minha tem mais ou menos comandos, isso depende da resolução que você está disponibilizando no seu equipamento. Então, às vezes a informação pode estar agrupada de uma forma diferente ou sendo apresentada de uma forma diferente. Isso se deve em função da resolução que você está utilizando no teu equipamento. Aqui na guia dados eu vou clicar no consolidar e eu tenho disponibilizado aqui a caixa de diálogo do consolidar. Aqui na caixa de diálogo eu tenho a função que eu vou utilizar, como eu havia comentado com vocês, são 11 diferentes funções, onde eu tenho lá soma, contagem, média, valor máximo, mínimo, produto. Como já dito, em 99% dos casos nós estaremos usando a função de soma para isso. Eu vou dar um clique aqui em soma e agora eu preciso estar fazendo a montagem dos respectivos intervalos que eu desejo fazer a somarização. Então, eu vou indicar cada um deles. Esse é um trabalho que eu preciso fazer uma única vez para obter o resultado desejado. Eu vou até a guia norte, arrasto a caixa de diálogo aqui um pouco para o lado, para que eu possa visualizar melhor a informação, ou então eu clico na seta aqui para que eu possa fechar a caixa, diminuindo a caixa de diálogo como um todo, deixando disponibilizado só um intervalo de referências. E aqui eu vou fazer o apontamento do que eu desejo fazer como soma. Lembrando, vou clicar na célula, a partir da célula A5 e vou até a célula F11. Estou utilizando e estarei utilizando a coluna da esquerda, que é o nome de produto, como referência. Com isso, o Excel estará buscando em todos os intervalos que eu estou somando, onde eu tenho laranja disponibilizado, onde eu tenho banana e assim sucessivamente. Não a necessidade de destacar, mas seria importante estar avisando que o produto tem que estar escrito da mesma forma. Ele não é case sensitive, ou seja, pode estar em tudo maiúsculo ou minúsculo, ele vai agrupar da mesma forma. Mas acentos, espaços em branco ou qualquer outro caractere que diferencie um do outro fará com que seja um produto diferente. Laranja para o Excel é diferente de laranjas. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com isso. Ok? Volto a abrir a caixa de diálogo e vou clicar no botão adicionar. O primeiro intervalo já está disponibilizado. Vou para o segundo, na quitanda da região sul. Observe que ele já está trazendo como referência o mesmo intervalo de dados que eu havia selecionado na planilha norte. Eu vou falar, não, na sua aqui é um pouquinho diferente. Os dados começam na coluna B. Eu arrasto, seleciono e vou até o intervalo G10. E clico no botão adicionar. Lembrando também da videoaula já passada com o intervalo de nomes ou intervalos nomeados, eu poderia estar utilizando nomes de áreas disponibilizados aqui, fazendo referência a esses nomes de áreas. Ficaria mais prático, porque quando eu acrescentar novos itens ali, o Excel se encarrega automaticamente de reorganizar isto para mim.
e eu não preciso de vir até aqui a caixa de diálogo do consolidar e informar que no caso da região da quitanda da região sul, os dados não vão até a linha 10 e sim até a linha 11, 12 ou 15. Ao utilizar o intervalo de área nomeado, eu consigo fazer isso de uma forma mais eficiente. Ok? Vamos ao terceiro intervalo, leste. Seleciono, vai de C6 até H10, adicionar e oeste. E o último intervalo. Adicionar. Fiz a seleção dos intervalos no limite 256, vou buscar depois dados de uma outra pasta de trabalho num segundo momento para mostrar que eu posso a qualquer momento estar acrescentando novos intervalos nessa condição. E aqui eu vou fazer um indicativo dizendo para ele, apontamento, linha superior, como eu não selecionei um label ou um texto indicando o agrupamento das colunas, eu não posso selecionar esse intervalo, senão ele estará utilizando os números do primeiro intervalo como referência para isso. Mas eu selecionei uma coluna à esquerda com o nome dos produtos. Então eu vou dar um clique aqui no botão, com o botão esquerdo do mouse, pedindo coluna da esquerda e um clique no botão OK. E o Excel agrupa todas aquelas informações e estampa e tira uma fotografia daqueles dados e me deixa aqui disponibilizado. Lembrando que essa informação para efeito de otimização, ele fez a soma disso em memória e deixou o dado disponibilizado aqui. Podemos observar que ali na fórmula da célula que nós temos selecionado aqui, que é B6, o resultado que aparece ali não é uma fórmula e sim o resultado dela. Isto quer dizer o que para a gente? Algumas pessoas podem achar que isto é um defeito do produto ou um problema. Eu diria que não, e já vamos ver já já o porquê disso. Caso eu venha aqui na quitanda da região leste e informe que aqui, tomate, ao invés do mês de março, não foram 150 caixas, foram 3.000 caixas, e bateu Enter, o dado aqui é atualizado, mas aqui, tomate, no mês de março, não aparece, que deveria estar aparecendo aqui as mais de 3.000 caixas. Como é que eu faço para isso acontecer? Muito bem, seleciono o intervalo onde eu fiz a disponibilização e apago. Aqui tem um truque. Caso você queira disponibilizar tudo novamente, basta que você posicione o cursor no canto superior esquerdo, uma única célula selecionada, o Excel entende que você quer a somarização de todos os produtos. Caso você queira filtrar, queira só 2 deles ou os 2 primeiros da referência, você seleciona o intervalo desejado. Estou pegando aqui 3 linhas, por exemplo. Vou pedir o botão consolidar e dar um clique no OK. E os dados estão prontos, ele me trará os 3 primeiros produtos só da lista que ele encontrou. Mas não é isso que me interessa, eu quero trazer todo mundo. Ok, apago isso, trago de volta, peço no consolidar e um clique no OK. Ele retirará novamente as informações, coletará os dados de todas as planilhas e de todos os intervalos, faz a sumarização disso em memória, organiza isso numa matriz e disponibiliza essa matriz na planilha para que eu possa estar fazendo o meu trabalho de consulta. E os dados estão ali disponibilizados. Tem gente que acha que isso é um problema na ferramenta, uma restrição. Não, e nós vamos mostrar que nós podemos trabalhar até de uma forma mais flexível numa condição como essa. Vamos até as planilhas e vamos fazer algumas modificações. Por exemplo, aqui couve nós vamos trocar para 500 caixas, abacaxi no mês de abril serão 900 caixas e manga no mês de março serão 50. Tá ok? Vamos até a planilha oeste, também aproveitando para alterar a banana aqui. De 138 vamos trocar para 800. E couve aqui no mês de maio, vamos disponibilizar 400. E kiwi, 30. Tá ok? Temos os dados ali disponibilizados. Volto aqui para a minha planilha de total. Um outro ponto importante que eu gostaria de salientar. O Excel organiza essas informações de consolidação de dados em uma consolidação por planilha. Em cada planilha da minha pasta de trabalho eu posso ter diferentes conceitos de consolidação. Então eu posso fazer esse tipo de agrupamento da forma com que eu quiser. Posso trazer para o trimestre, organizando na pasta na planilha do total do trimestre e assim sucessivamente com diversas flexibilidades. Mas o interessante do comando está aqui. Vou posicionar aqui embaixo e vou pedir
um clique no OK e ele me trará uma outra consolidação. Então eu tenho aqui, por exemplo, os dados do início do mês, os dados do final do mês, os dados do início da minha movimentação, ao final da movimentação, o que eu desejar a respeito disso. E aí vem a pergunta, onde é que estão as diferenças? Onde é que estão as diferenças de movimentação em cada um deles? Vou precisar de fazer muita conta? Não necessariamente, porque basta que eu selecione o intervalo desejado, botão direito do mouse, copiar, disponibilizo o intervalo desejado, botão direito do mouse, vou pedir colar especial, somente valores, subtraindo, e um clique no botão OK. Ao fazer esse procedimento, o Excel subtraiu os dados iniciais dos dados finais e me apresenta aqui automaticamente aonde estão as diferenças dessas informações. E está ali, está pronto. É um outro trabalho, um outro modelo que nós podemos estar utilizando para fazer essas atividades. Ah, mas eu gostaria que ele atualizasse essas informações de modo automático. Você pode fazer? Pode. Não recomendaria, dependendo do volume de dados que você tenha, porque a pasta de trabalho pode acabar ficando muito grande. Ela, no mínimo, dobra o tamanho dessa pasta de trabalho, porque ele trará essas informações todas para cá. Vou limpar esses intervalos de dados aqui, de 15 até a célula 22, e vou pedir Ctrl-. Com isso, eu eliminei as linhas desse intervalo selecionado. E eu tenho os dados aqui disponibilizados, que vão da linha 5 até a linha 12. Eu tenho um total aqui de 8 produtos. E vou também, neste caso, limpar esse intervalo. Ctrl- e o intervalo está pronto, limpou. Você quer fazer o vínculo e trazer esse vínculo de modo automático? Não tem problema, também é possível. Vou clicar aqui no botão do consolidar novamente na guia dados. Com as informações aqui disponibilizadas, nós vamos clicar nessa caixa de opções. Criar vínculos com os dados de origem. Um clique aqui, um clique no botão OK, e o Excel se encarrega de organizar essas informações e trazer todos os dados de volta para cá. E antes eu só tinha 8 linhas, agora eu estou indo até a linha 35. Por quê? Na verdade, o Excel trouxe uma cópia de todas as informações, deixou aqui disponibilizado, criou a estrutura de tópicos, como nós podemos observar ali à esquerda, deixando os dados ali disponibilizados. E se eu clicar na seta aqui no número 2 aqui em cima, ele abre todas as linhas e deixa disponibilizado todos os dados. Trouxe as informações aqui, podemos ver aqui no caso a consolidação dos dados de tomate. Os dados estão aqui acima, onde ele buscou as informações onde eu tinha o produto tomate. No meu caso, eu só tinha em 3 quitandas. Na quitanda leste, na quitanda sul e na quitanda norte. Aqui ele deixa disponibilizado o nome da pasta de trabalho e não da planilha. E esse recurso existe porque eu posso buscar informações em diferentes pastas de trabalho. Então, é por isso que ele tem esse tipo de referência aqui. E eu tenho o dado todo disponibilizado. Tanto é que vou fechar a informação e vamos até uma quitanda aqui, por exemplo, a quitanda norte, e vamos escolher aqui, no caso, banana. No mês de fevereiro não foram 16 caixas, e sim 800. Eu costumo usar números discrepantes para que facilite o processo de localização e onde estão essas diferenças, ok? Se eu voltar aqui na planilha total, eu tenho o dado já disponibilizado e a informação já pronta aqui para isso. E ela está lá disponibilizada. A alteração realizada em banana, onde nós trocamos 800, e ela já está aqui disponibilizada. Como é que eu sei disso? Dá um clique aqui, abro, e eu tenho a informação aqui disponibilizada, onde ele está me indicando a planilha norte, onde ele buscou essas informações. Quero acrescentar, que isso é uma outra coisa que eu posso fazer. Posso buscar outras informações, adicionar nesse modelo de dados. Para isso, uma vez que eu tenho ele organizado dessa forma, eu preciso fazer 2 pequenos procedimentos. O primeiro deles, eu tenho que abrir o intervalo todo, buscando todas as informações, seleciono esse intervalo aqui até a última linha disponibilizada, Ctrl- ou botão direito do mouse, elimino essas linhas. E vou eliminar a coluna A, que ele também acrescentou, para que eu pudesse fazer o lançamento do nome do produto, mais, no caso, a coluna seguinte, com a informação de qual planilha, de qual pasta de trabalho ele estava buscando essa informação. Selecionei a coluna A inteira, Ctrl, sinal de menos, e está lá disponibilizada para que eu continue a trabalhar.
me apresentou um ref aqui, porque eu fiz a troca da informação. Preciso voltar a trazer a informação aqui. Posso arrumar esse procedimento aqui ou pedir que ele seja reorganizado, tá ok? Posso manter a informação aqui ou verificar se eu posso estar fazendo a eliminação da coluna B. Também posso, botão direito do mouse, Ctrl menos, e altero o tamanho da coluna A novamente. Tenho aqui disponibilizado e agora eu farei a inserção de informações oriundas de uma outra pasta de trabalho. A pasta de trabalho áreas, por exemplo, que nós já tivemos a oportunidade de utilizar. Vou até a guia dados, solicito ali o consolidar, as informações estão disponibilizadas e vou buscar as informações da planilha na pasta de trabalho dados. Tenho ela aberta aqui, disponibilizo e posso buscar aqui da Quitanda Leste, por exemplo. E aqui de novo, o mesmo intervalo que eu tenho que fazer o apontamento, ou seja, buscando as colunas de identificação do label com essa informação e um clique no botão adicionar. E os dados já estão inseridos lá. Um ponto importante é que nós temos uma diferença na visualização das informações. Quando o dado está numa área externa, ele está disponibilizando, indicando qual é o caminho que eu preciso para chegar até lá. Está indicando onde os dados estão gravados, disponibilizados, e agora um clique no botão OK. Ao fazer esse tipo de procedimento, os dados já foram consolidados automaticamente. Vamos ver o resultado desejado. Tenho ele ali disponível e, caso eu abra qualquer uma dessas informações, ele está lá disponibilizando áreas, na pasta de trabalho áreas, os dados do consolidar de cada uma das mesmas planilhas que se encontram disponibilizadas aqui nessa mesma pasta de trabalho. Ou seja, através do recurso do consolidar, eu consigo buscar as informações, independente de onde elas estejam, e consigo fazer o processo de consolidação. Posso utilizar para fazer, por exemplo, o processo de consolidação numa estrutura piramidal da empresa, onde eu trago inicialmente as áreas, depois os departamentos, diretorias, até que possamos atingir, no caso, o consolidado ou a presidência nas informações. E a flexibilidade ali, muito simples, busca as informações e ele agrega usando o rótulo da esquerda ou da linha superior como modelo de agregação e organização dessas informações. Ok? Para finalizar a nossa videoaula, o nosso aprendizado, aprendemos aqui a trabalhar com diferentes planilhas e pastas de trabalho organizadas de uma forma diferente, com a flexibilidade para que possamos consolidar esses dados. A sua utilização, os seus efeitos práticos para isso e a agilidade e a praticidade que nós consigamos obter com um recurso como esse. Até a próxima videoaula.